Amados e queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e a sua família. Estamos começando mais uma teleaula para professores da Escola Bíblica Dominical. É muito bom ter você aqui. Eu quero agradecer a todas as pessoas do Brasil inteiro que têm mandado suas mensagens falando do nosso canal. Eu quero lhe agradecer as orações, as contribuições, quando você coloca a sua opinião aqui, mesmo aquelas que contrariam aquilo que a gente falou, isso nos ajuda e com isso a gente aprende, mesmo que você não concorde com o que a gente fale, isso nos ajuda de maneira maravilhosa. A crítica é sempre boa. E nós queremos te agradecer por isso. Todos vocês que estão inscritos aqui no canal, você que curte e compartilha nossos vídeos, que Deus em Cristo te abençoe de maneira maravilhosa. E como sempre, eu começo pedindo a você que não esqueça, antes de você seguir assistindo o nosso vídeo, dê o seu like, compartilhe nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever, clicar no sininho para que você receba as notificações do nosso canal, tá bom? Deus abençoe, portanto, a sua vida e nós hoje vamos para a aula de número 8, a lição de número 8, cujo tema é Salvação e Livre-Arbítrio. Como você sabe, nossas lições, elas seguem de texto áureo, verdade prática, objetivo geral e objetivos específicos. As verdades que serão ditas nesta lição, que emanam deste tema, elas estão ratificadas em um texto bíblico, que é o texto bíblico em classe. Portanto, você, professor, como eu sempre digo aqui, não pode deixar de ler o texto bíblico para o seu aluno. O seu aluno tem que entender que o que você está ensinando para ele é a palavra de Deus. Que o tema que você está falando, ele surge do texto. E que é o texto que é o texto que está corroborando aquilo que você está ensinando. O texto áureo desta semana está no Salmo 25, versículo 12, que diz: qual é o homem que teme ao Senhor? Uma indagação. Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Tem tudo a ver com o tema da lição, que é salvação e livre-arbítrio. A verdade prática, que é aquela verdade extraída de tudo que nós aprendemos nesta lição, que servirá para a nossa prática cotidiana. Ela diz: o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Então, em primeiro lugar, Deus planejou a salvação do homem. Deus desejou a salvação do homem. Deus deu a salvação ao homem. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, Deus amou o mundo aqui, claro, as pessoas, o cosmo, de uma forma geral, tudo que Deus criou é alvo do amor de Deus. Então Deus amou tudo, inclusive a criação, porque Romanos capítulo 8, versículo 22 diz que a criação geme na expectativa de também um dia experimentar a sua redenção, de também um dia ser liberta. Então, tudo é alvo do amor de Deus. Agora, esta salvação essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que esse amor é provado com a entrega do seu Filho. A segunda verdade é nesse texto de João 3,16. A segunda verdade é que o amor de Deus tem prova na pessoa de Jesus, o seu Filho. E a terceira verdade nesse texto é que é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a terceira verdade diz respeito ao fato de que Deus amou o homem,
provou o seu amor dando o seu Filho, Jesus Cristo, agora esta salvação ela será uma realidade para todo aquele que crê. Porque o texto depois segue dizendo que aquele que não crê já está condenado. Então, é isso que a verdade prática está nos dizendo hoje. O projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a soberania, com sua soberania, concedeu o livre arbítrio ao homem. O texto básico, o texto bíblico em classe, está em João 3, 14 a 21, que em algum momento nós vamos evocá-lo aqui em nossa aula de hoje. O objetivo geral, é o objetivo final, é a finalidade de toda a lição, de todas as verdades que você vai compartilhar com o seu aluno. Você vai chegar aonde? Lembre-se que um bom professor, ele tem um objetivo. Ele vai para a sala de aula com um objetivo traçado. E isso, o objetivo, inclusive, é parte fundamental do planejamento da aula. Toda aula tem que ter objetivo. O planejamento lhe dá esta oportunidade de você pensar no objetivo. Então, você vai para a sala de aula pensando: qual é o final de tudo aquilo que eu falei? Aonde eu quero chegar? E o melhor, onde eu quero que meu aluno chegue? O que é que eu quero que ele aprenda? E qual verdade eu quero que ele coloque em prática? Qual verdade tem que ter significado para a sua vida? Então, este é o objetivo geral. Para se alcançar esse objetivo, obviamente, você vai ter que traçar um caminho. E esse caminho, quem lhe ajuda a encontrar, são os objetivos específicos. O primeiro dele diz: mostrar que a eleição bíblica é segundo a presciência divina. Segundo, discutir a tese bíblica de Armínio a respeito do livre-arbítrio. E terceiro, conhecer a respeito da eleição divina e do livre-arbítrio. Esses são os três objetivos que levará você a alcançar o objetivo geral, que é explicar que o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade, contudo, de acordo com sua soberania, concedeu o livre-arbítrio ao homem. Muito bem, eu quero começar, hoje a nossa teleaula vai ser um pouco diferente, porque nós não vamos atacar os tópicos da lição. Nós vamos centrar em expressões que são centrais na discussão deste tema. Claro que a primeira expressão é livre-arbítrio. O tema da lição é salvação e livre-arbítrio. E você precisa, portanto, ter uma ideia do que é livre-arbítrio para que você possa discorrer livremente com seus alunos acerca do livre-arbítrio. Muito bem, vamos lá. A grosso modo, livre-arbítrio é a capacidade do homem de escolher e de tomar decisões quanto ao seu destino. E quando nós falarmos aqui de livre-arbítrio, nós estamos falando dentro do contexto da doutrina da salvação, dentro da soteriologia, que é a doutrina da salvação. A expressão livre-arbítrio foi muito usada por um homem chamado Jacó Armínio no século XVI. E a ideia de Jacó Armínio foi refutada, ou melhor, foi contraditada pelo João Calvino, que é um dos reformadores, assim tanto quanto Armínio, da Igreja Protestante. O que Armínio entendia por livre-arbítrio? Armínio, ele harmonizava o chamado sinergismo com monergismo. O que é o monergismo também em palavras simples? É quando, dentro desse contexto da salvação,
só um lado opera, no caso Deus, isto é, a salvação vem de Deus, o homem não tem nenhuma influência sobre receber ou não esta salvação, isso porque dentro da doutrina calvinista, o homem, determinados homens, determinado grupo da humanidade já está predestinado para a salvação. Então ele não tem influência nenhuma na sua salvação ou na sua perdição. Então isso é um ato exclusivamente de Deus. Então isto é chamado de monergismo. O sinergismo é quando existe a cooperação recíproca, tanto o homem quanto Deus. O nosso Armínio, ele defendia as duas coisas. Por que Armínio defendia as duas coisas? Armínio acreditava que quanto à salvação vinda de Deus, realmente o homem não tem interferência nisto. E nesse caso ele concorda com o monergismo. Então, a salvação é produto de Deus, ela foi elaborada por Deus, ela foi planejada por Deus, o próprio Deus providenciou esta salvação, Jesus Cristo, seu Filho, a executou, o Espírito Santo aplica em nossos corações, portanto não há cooperação do homem neste sentido. E é aí que, como nós já discutimos em outras lições aqui, que é dentro dessa questão que o Espírito Santo vai trazer a mensagem, vai convencer o homem, conforme diz João capítulo 16, versículo 8, que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Aqui me permita até abrir um parêntese, porque se o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, então é óbvio que não existe um grupo já predestinado para a salvação. Aí você fala, mas pastor, e quando a Bíblia fala de predestinação? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é claro que é porque o homem tem a escolha de não querer esta salvação. Então, por uma ação do Espírito Santo, quando este homem abre o seu coração, conforme está em Romanos, capítulo de número 10. Vamos lá? Romanos, capítulo de número 10. Romanos, que é inclusive a carta mais lida quando se fala dessa questão da predestinação, etc. Romanos, capítulo 10, diz assim, versículo 8 em diante, diz assim: mas que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Versículo 9: se com a tua boca, olhe a conjunção se, dando aí a ideia de condição. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então a salvação, ela alcança o homem não porque ele já estava lá separado por Deus, aquela pessoa já estava separada por Deus para ser salvo, mas porque ela creu em seu coração, porque ela confessou com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai dizer assim: então serás salvo. Ele vai dizer no versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então, é neste caso que Armínio discute sobre o sinergismo, onde há a cooperação de Deus, porque o Espírito Santo vai trabalhar na vida deste homem, e há a cooperação do homem, porque ele vai abrir o seu coração para crer, ou vai fechar o seu coração para não crer. Apocalipse capítulo 3, versículo 20,
Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se, olhe novamente a conjunção se, alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Então, qual é a condição para que o Espírito, para que Jesus entre na vida de um homem, restaure a vida de um homem, salve a vida de um homem? É que ele ouça e depois ele abra o seu coração. Veja se esse texto não tem harmonia com o que eu acabei de ler em Romanos capítulo 10. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, se você crer, se você ouvir e se você abrir a porta, se você recebê-lo em seu coração, então serás salvo. Então, a discussão, a expressão livre-arbítrio, portanto, foi uma expressão muito usada por Armínio para responder à doutrina calvinista que dizia que existe um número de pessoas salvas, que a graça é irresistível, essas pessoas não têm nenhuma escolha. E claro, todo bom calvinista, ele é enfático em dizer que nós estamos em pecado e que, portanto, não temos livre arbítrio para escolher. Então eu quero começar falando sobre livre arbítrio, e lembre, nossa lição hoje, a minha conversa com você hoje não vai ser explorando os tópicos desta lição, mas discutindo o assunto central desta lição, para lhe dar subsídio suficiente para que você possa discutir com seus alunos na sua aula. Eu quero citar para você alguns textos da palavra de Deus, e eu queria começar, deixa eu ver se eu encontro aqui, com o texto de Gênesis. Eu quero começar com o texto de Gênesis. Esse texto é muito interessante. Gênesis capítulo de número 2, versículos 15 a 17, que é um texto que todo mundo conhece. Ele diz: o Senhor Deus, colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Ora, aqui está já o homem no Éden, com o livre direito de escolher obedecer a Deus ou desobedecer a Deus. Eu quero lembrar para você que quando Deus falou isso, quando Deus criou o homem e deu esta ordem ao homem, uma rebelião, o pecado já existia. Uma rebelião já tinha começado no céu, porque seres celestiais, também criados por Deus e dotados também de livre arbítrio, tinham decidido não seguir o Criador. Então, todo ser criado por Deus recebeu na soberania de Deus, de acordo com a soberania de Deus, o livre-arbítrio, porque Deus não criou robôs, Deus criou o homem livre. Outro dia ouvindo um pregador muito conhecido aqui no Brasil, e muito conhecido nas redes sociais, principalmente no YouTube, chamado Neil Barreto, ele fala uma coisa interessante, citando João capítulo 8, versículo 32, onde Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ele diz uma coisa interessante: Cristo nos libertou, inclusive dele mesmo. Isto é, ele nos oferece a salvação, a libertação do pecado, mas ele não força você a querer esta salvação, porque ele diz: quem quiser vir após mim. O mesmo Cristo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, é o Cristo que diz: se você quiser. Então é o Cristo que torna você livre até mesmo dele mesmo, porque ele não quer que ninguém o siga
contra a sua própria vontade. Então, o livre-arbítrio, eu quero que você entenda que ele não é uma discussão apenas arminiana. O livre-arbítrio é uma discussão na Bíblia. É uma verdade na Bíblia. Assim como a predestinação, embora vá parecer paradoxal, o que eu vou dizer aqui, assim como a predestinação também tem base nas Escrituras Sagradas. E eu vou lhe dizer que predestinação é essa que tem base nas Escrituras Sagradas. Antes de chegar lá, porém, eu quero continuar aqui com o raciocínio sobre o livre-arbítrio. E por isso eu quero invocar outros textos da Bíblia. Por exemplo, o próprio Deus falando para Israel, em Deuteronômio, no capítulo 30, versículos 19 e 20, ele diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele, pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Ora, Deus está falando aqui para uma nação que Ele escolheu, para uma nação que Ele estabeleceu planos, planos esses que Ele não voltará atrás, planos que Ele cumprirá, e planos que escatologicamente ainda vão se cumprir. Mas Ele está dizendo para esse mesmo povo que Ele chamou, dizendo: olha, tem aqui a bênção e a maldição, a vida e a morte. O que é que vocês vão escolher? Ele aconselha: escolham, pois, a vida. Quando Deus diz escolhe, pois, a vida, Deus está dizendo: vocês são livres. O que é que vocês querem? Eu escolhi vocês. Vocês são o meu povo. Agora, eu não quero que vocês estejam comigo contra a vontade. Escolham. O que é que vocês querem? Josué, no capítulo 24, versículo 15, ele disse: se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Ei, povo de Israel, escolha a quem vocês querem servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então, o livre-arbítrio, o direito de escolha, é um ato do próprio Deus ao homem, é uma dádiva do próprio Deus ao homem. O homem é livre para escolher se quer a salvação. Deus planeja a salvação, oferece amorosamente a salvação, mas o homem é quem vai decidir que caminho ele quer tomar. Eu quero que você venha comigo para um texto que eu lembrei agora, não está no meu esboço, um texto em Mateus, capítulo de número 25. Mateus, capítulo 25, deixa eu ver se é o 25. Bem, capítulo 25, versículo 31 em diante. Olha o que diz o texto sagrado, meu amado professor da escola bíblica dominical. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer,
Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes. Estive enfermo e me visitastes. Preso e fostes me ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos ver-te? Ao que lhe responderá o rei: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então, o texto segue agora falando dos outros que não fizeram nada disso, e eles vão perguntar ao Senhor, no versículo 44, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou preso, e não te servimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que todas as vezes que o deixastes de fazer a um destes pequeninos, foi a mim que o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, o que é que foi preponderante para uns irem para a vida eterna e outros para a perdição eterna, se não suas escolhas? Um grupo escolheu seguir a Cristo, obedecer a Cristo, servir ao próximo como se estivesse servindo a Cristo. Outro grupo não levou isso em conta, não serviu a Cristo, não serviu ao seu próximo. Foi a escolha deles. E Jesus disse: quando vocês escolheram não servir ao próximo, consequentemente também servindo a mim, vocês na verdade estavam me rejeitando. Deixa eu ainda pensar com você aqui em João, capítulo de número 3. Isso para defender a ideia arminiana do livre-arbítrio. João capítulo 3, versículo 16 em diante, que eu comecei a falar no início aqui. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, por favor, querido, o que é que diz aqui? Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, o mesmo cosmos do versículo 16, fosse salvo por ele. Então, o plano de Deus é que todo o universo seja salvo. Então, não há espaço aqui para pensar em um grupo de pessoas que foi predestinadas para a salvação. O versículo 18 vai dizer: quem nele crê não é condenado. Quem nele crê. Não são aqueles, quem vai ser condenado não são aqueles que foram destinados à perdição. E é aqui que nós temos que entender o conceito de predestinação. Predestinação, portanto, diz respeito a um destino estabelecido antes para aqueles que rejeitam a graça de Deus. Então, se você rejeita esta graça, você já está predestinado à perdição, porque você escolheu não seguir a Cristo. Olha o que ele vai dizer no versículo 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, você está condenado não é porque Deus lhe destinou à perdição, é porque você não crê. E ele vai dizer mais: porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19: a condenação é esta: a luz veio ao mundo. Ei, meu amigo, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Então perceba que qual é a condenação? Não é porque
Deus disse, esse número aqui está destinado à perdição? O texto vai mostrar que a condenação é porque a luz veio ao mundo e os homens escolheram não andar na luz. Por isso que João, capítulo 1, versículo 11, diz, e veio para o que era seu. Está falando aí, no caso aqui, especificamente dos israelitas. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Corroborando mais uma vez que esta salvação é para todo aquele que crê e que, portanto, ela é operada na vida do homem respeitando o princípio do livre-arbítrio, da escolha do homem. E ele vai dizer mais. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Então é uma decisão dele. Ele não quer ir para a luz porque ele não quer que a sua obra seja reprovada. Entende? Mas quem vive de acordo com a verdade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Então, o livre-arbítrio é a capacidade do homem, dentro do processo da salvação, de escolher se vai ser salvo ou escolher se vai ser condenado. Então, deixa eu pensar com você aqui em outro texto, Romanos, capítulo de número 2. Romanos, vamos voltar para Romanos, né? Porque é a carta de Romanos que mais trata deste assunto. Romanos, capítulo de número 2. Vamos lá, versículos 6 a 11. Vamos lá. Diz assim o texto: Deus recompensará a cada um segundo as suas obras. Olha o que ele vai dizer mais. Dará a vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra o mal, primeiramente do judeu e também do grego, mas glória, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego, pois para com Deus não há acepção de pessoas. O que está dizendo é Paulo, em sua carta aos Romanos. Quem está dizendo é a palavra de Deus. Perceba que do versículo 6 até o versículo 10, nas entrelinhas, claramente você encontra o livre-arbítrio do homem. Aqueles que ele dará a vida eterna aos que com perseverança escolhem fazer o bem, e perdição eterna aos que escolhem fazer o contrário. Porque ele encerra no versículo 11, que Deus não faz acepção de pessoas. Uma outra, portanto, nós temos que falar agora da predestinação. Ok? Pastor, e como fica o texto que fala da predestinação? Como fica esse texto? Vamos lá para Efésios. Efésios, capítulo número 1, versículo número 4. Versículo 3 em diante, né? Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Para quem que Paulo está falando? Vamos lá. Paulo está falando, no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus.
São para esses fiéis e santos que Paulo está dizendo: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo as riquezas da sua graça, que ele derramou profundamente sobre nós em toda a sabedoria e entendimento, e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o teu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Então, perceba, pois ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Elegeu quem? Eu, Raimundo? Apenas? Você que está me assistindo agora? Não, ele elegeu a igreja. Em sua presciência, que é a capacidade de Deus, que é o poder de Deus em saber o que vai acontecer, que está inerente à sua onisciência, que é a sua capacidade como Deus de conhecer todas as coisas, o passado, o presente, o futuro e tudo que diz respeito à eternidade. Ele, em sua presciência, sabia que o homem ia pecar, sabia que o homem ia sair da sua presença. Então, ele, portanto, a partir daí, ele elaborou uma salvação e em sua soberania determinou que quem cresce nesta salvação estaria destinado à vida eterna. Então é aqui que funciona a predestinação. Não é que exista um número, mas é que existe um plano. E agora, aqueles santos de Éfeso estavam inclusos neste plano, porque eles um dia receberam a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas. Então, eles passaram a fazer parte desta predestinação. É por isso que ele está discutindo no capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: ele vos justificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Entre eles todos também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Olha só, éramos filhos da ira. Mas não estávamos predestinados? Paulo não diz no capítulo 1, 4 e 5 que nós estávamos predestinados? Como é que agora nós éramos filhos da ira? Há contradição? Não, não há contradição. Também há aqui, se sustenta, portanto, a ideia da predestinação? Também não. Se sustentasse, nós não teríamos sido filhos da ira. Se nós somos hoje, portanto, predestinados, ou fazemos parte de um plano onde Deus predestinou a vida daqueles que receberiam o seu Filho como Salvador, antes nós não seríamos filhos da ira. Então, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais. Aqui é o monergismo,
é o plano de Deus em ação em favor do homem. Enquanto isto aqui, o homem não pode fazer nada, ele não tem parte cooperativa neste processo, ele não coopera neste processo. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Pois é pela graça que sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, criados em Cristo Jesus. Aqui ele está falando do novo nascimento, da nova criatura. Então, em Cristo Jesus, nós fomos criados para as boas obras, um oposto do que éramos antes, filhos da ira. E ele segue dizendo, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, Deus preparou, esse é o projeto de Deus para todos os homens. Aí ele vai dizer no versículo 11, portanto, lembrai-vos de que vós outrora erais gentios na carne, e chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ora, se eu estava predestinado, então não tem porquê esse texto aqui. Então, isso aqui só corrobora o fato de que a predestinação aqui é nada mais, nada menos do que o plano de Deus de salvar a humanidade, e todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador e o recebem como seu Salvador, uma vez que abraça essa graça, entra nessa predestinação, entra nesse destino que é pré-determinado por Deus para todo aquele que nele crê. Mas agora em Cristo Jesus, versículo 13, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, a predestinação é, na verdade, coletiva e não individual. A predestinação diz que é a salvação pré-estabelecida para algo, para alguma coisa, para um grupo, ou vamos aqui dizer, para alguém. Ela diz respeito a todas as benesses de Deus para aquele que aceita o seu plano. A predestinação, ela não condiz com a natureza misericordiosa de Deus, porque a predestinação, ela exclui pessoas. A doutrina do livre-arbítrio defendida por Armínio, ela inclui a todos e coloca no homem a responsabilidade. E colocar no homem a responsabilidade não é nenhuma crueldade, como dizem os calvinistas, mas é resultado da vontade de um Deus soberano que não quer que o homem seja um robô apenas, mas que o homem seja livre para escolher se quer ou não a salvação na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, deixa eu terminar esclarecendo aqui alguns pontos importantes. Os calvinistas acreditam, portanto, que Deus, em sua soberania, escolheu quem vai ser salvo. E, em sua soberania, quem não vai ser salvo. Essa ideia não condiz com os inúmeros textos onde, por exemplo, nós já mostramos aqui em outra aula, diz que Deus quer que todo homem seja salvo. Não condiz com Tito 2,11, que diz, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Não condiz com o que Paulo disse em Atos capítulo 17, que diz que Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, 17:30, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Então, essa ideia
de Calvino era baseada no que eles mesmos chamavam de monergismo, isto é, Deus unicamente age no que diz respeito à concretização da salvação do homem, não somente quanto a providenciar a salvação, mas no que diz respeito à operação desta salvação na vida do homem. Armínio defendeu que tanto o monergismo é verdade no que diz respeito ao fato de que Deus realmente, em sua soberania, escolheu salvar o homem. Mas no que diz respeito à operação da salvação na vida deste homem, Armínio concorda com o sinergismo, que é a ideia de que o homem é salvo se ele crê, se ele receber em seu coração a Jesus como Salvador, conforme Paulo disse em Romanos, capítulo de número 10, versículos 9 em diante. Se com o teu coração você crê, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Eu estava ouvindo um expoente do calvinismo aqui no Brasil usar um texto de Romanos, capítulo de número 7. E eu vou terminar a teleaula de hoje com isso, porque a nossa intenção hoje é discutir os pontos centrais desta lição para você. Ele tomou Romanos, capítulo 7, o tema do vídeo dele, que está no YouTube, diz assim: eis aí o seu livre-arbítrio. E ele tomou Romanos, capítulo 7, versículo 14 em diante. E ele leu: bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Você acha que Paulo, aqui nesse texto, ele está falando exclusivamente dele, Paulo, ou ele está falando dele como uma figura do homem em geral? Essa é uma coisa para você pensar. E ele vai dizer: o que faço, não o entendo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Não consigo realizar o bem. Ele dá muita ênfase a isso aqui. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Pois segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de sorte que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. É a partir daqui que esse ilustre calvinista fala e joga isso assim como algo no nosso colo, diz: está aí o seu livre-arbítrio. Você não tem condição nenhuma de tomar decisão na sua salvação. Esta é a ideia dele. Você não tem escape, é isso aí que você tem que entender. Você é escravo disso aí. Você não tem livre-arbítrio. Você não escolhe. Ora, eu faço algumas perguntas muito básicas de menino de escola dominical, mas quem está falando isso não é alguém que é salvo? Quem está falando isso não é alguém que vai para o céu? Sabe o que é interessante que esse ilustre sábio calvinista não percebeu? É o que diz o capítulo 6.
Quando a gente está estudando hermenêutica, a gente aprende sobre a perícope. A perícope fala do texto em sua completude. Texto que tem começo, meio e fim. E a gente aprende na Bíblia, e a gente aprende nessa matéria da hermenêutica, que nem sempre um capítulo encerra um texto. Por exemplo, para você compreender o capítulo 7 de Romanos, você vai praticamente ter que ler toda a carta de Romanos. Então, é todo um texto sobre um determinado tema. O que diz o capítulo de número 6? Paulo vai dizer assim, e aqui eu faço questão de ler para você. Capítulo 6, versículo 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Pois sabemos que, havendo Cristo ressurgido dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ora, o Paulo que diz que existe um dilema entre o espírito e a carne, que o bem que quer fazer não consegue fazer porque está na carne, é o mesmo Paulo que diz que nós não estamos mais presos ao pecado, que o pecado não domina mais sobre mim. Em Cristo Jesus eu estou livre do pecado e, portanto, posso oferecer os membros do meu corpo para coisas boas, para a justiça, para agradar a Deus. Então, por que foi que Paulo disse que ele era escravo do pecado, que ele não tinha escolha, porque o mal que ele não queria fazer, ele fazia? Você precisa começar a ler do início. Paulo está falando isso debaixo da lei. Paulo está querendo asseverar a insuficiência da lei em salvar o homem. O que foi que a lei fez? O que foi que a lei fez? Vamos lá. Versículo de número 7, do capítulo 7. Então, o ilustre calvinista tinha que ler, tinha que usar a regra básica da hermenêutica, que é texto e contexto. Então o versículo 7 diz: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão por intermédio da lei. Pois eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência. Pois sem a lei estava morto o pecado. Outrora eu vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. É nessa condição que Paulo está dizendo: eu quero fazer o bem, mas não faço, porque eu estou cativo ao pecado. É isso que a lei me oferece. Aí eu vou ter que ler o capítulo 8. Por isso ele fala: portanto, agora, do capítulo 8, versículo 1 em diante, nenhuma a expressão portanto aqui dá a entender que existe relação entre o capítulo 8 e o capítulo 7. Ele está seguindo em uma linha de raciocínio. Então ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Então, meu caro, a quem eu muito admiro, calvinista,
o capítulo 7, versículo 14 em diante, não pode ser usado para dizer que não temos livre-arbítrio, que não temos escolha, que somos terminantemente escravos do pecado. Caso contrário, que efeito teria a graça sobre nós? Porque o Paulo que está dizendo isso é o mesmo Paulo que está dizendo no capítulo 6 que em Cristo agora eu posso oferecer o meu corpo para não mais servir ao pecado, mas servir a Cristo Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Hoje eu quis discutir sobre aquilo que eu considero ser o ponto crucial para esta lição do dia 19 de novembro, a lição de número 8, cujo tema é salvação e livre-arbítrio. Diante de tudo isso que eu já lhe expus, eu quero recomendar que você tenha em mão o livro A Obra da Salvação, que ajuda você a entender melhor essa questão, tá bom? Deus em Cristo te abençoe e que você possa, portanto, dar uma aula maravilhosa para os seus alunos. Uma vez que você entenda as verdades fundamentais sobre livre-arbítrio e predestinação, você estará pronto para discutir a aula de domingo, dia 19, na sua classe da Escola Bíblica Dominical. Deus em Cristo te abençoe e não esqueça de, se você está entrando aqui pela primeira vez, de se inscrever em nosso canal, dar aquele like, compartilhar com outras pessoas e dar um cliquezinho aqui no sininho para que você possa receber sempre as notificações do nosso canal. Deus te abençoe e a gente se encontra na nossa próxima teleaula.